Olá, eu sou Giovanna Locatelli e essa é mais uma edição do BMC Connection, um programa que traz vários temas que estão muito assim, bombando no mercado financeiro que impacta no seu dia a dia. E eu sempre recebo alguns convidados especiais para a gente bater um papo e ver de que forma isso impacta no seu dia a dia. O convidado de hoje é o Adalto Lima, já vou chamar ele aqui comigo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Adalto Lima é economista-chefe da Western Asset, ele é graduado em Economia pela Universidade de São Paulo, mestre em Economia pelo INSPER. Adalto aí tem uma larga experiência, tem mais de quase 30 anos de experiência no mercado. Antes de chegar na Asset, passou pela GP Asset Management, West LB, Lloyds Bank, BBA, Banco SRL e Crefisul. Muita experiência e vai conversar com a gente hoje sobre um tema bastante importante. Adalto, obrigada, boa tarde por estar com a gente e muito bom te receber. Obrigado, boa tarde, prazer estar aqui. Podemos falar um pouco desse mundo, né, desse desafio constante que a gente tem. É verdade. O tema de hoje, nosso tema, o atual processo inflacionário, né, vivido por economias globais, quais os impactos deste processo, principalmente sobre a política monetária, não só dos Estados Unidos, do Brasil e de vários outros países, pandemia, pacotes econômicos, o que os países estão fazendo para, enfim, segurar um pouco essa inflação que ainda é um fantasma, não só na vida dos investidores, como dos consumidores e também dos mercados globais, né? Bom, já vou começar com uma pergunta aqui. Como que você analisa essa... Lembrando, né, que estamos fazendo uma conexão hoje, Brasil, Estados Unidos, eu estou aqui em Boston, e o Adalto está aí em São Paulo, e a gente faz essa conexão hoje para você. Bom, Adalto, como você analisa a inflação que está um pouco mais resistente do que o esperado pelos economistas? Eu acho que essa é a grande surpresa que nós tivemos em 2021, né? Iniciou-se o ano com uma certeza de recuperação maior, tanto no Brasil como nas economias desenvolvidas, principalmente, mas se esperava que, em algum momento, a inflação trocasse, né, do componente de bens, que vinha acelerando desde meados do ano passado, para uma inflação crescendo, acelerando lentamente de serviços, com a reabertura econômica. E o que se percebeu é que, passado um ano, a inflação de bens não cedeu, né? Não só inflação de energia, de alimentos, mas toda a parte de bens duráveis, bens semi-não duráveis, aí se encaixa, por exemplo, o vestuário, continuou subindo numa persistência que não, ninguém trabalhava nem de perto que foi, e nem a magnitude, né? Então, acho que essa é a grande surpresa de 21, que causa uma dúvida de quando isso vai se arrefecer ao longo de 22, né? No primeiro instante, se imaginava que com a pandemia você teria uma queda significativa da demanda e da oferta, né, por conta do isolamento, mas as pessoas com medo, não sabendo do futuro, iam restringir consumo. As políticas econômicas, né, no mundo inteiro, isso não foi só no Brasil, foram muito expansionistas, responderam rapidamente numa magnitude muito maior do que, por exemplo, a gente teve na crise de 2008, 2009. Isso, de certa forma, principalmente as transferências, né, que a gente fala, os cheques, né, nos Estados Unidos, ou aqui o auxílio, fizeram que as pessoas tivessem uma proteção de renda e mantivessem uma cesta de consumo até maior, né, porque as transferências acabaram sendo maior do que a renda que a maioria das pessoas recebia. Então, a cesta de consumo cresceu, e cresceu em bens, né, porque como você não poderia consumir serviço, você acabou consumindo mais e mais bens, e isso gerou um gargalo, né, um gargalo constante na economia global, que você vê a produção crescendo e, ao mesmo tempo, ela não dá conta da demanda. E é claro que, com as ondas de pandemia, né, do Covid que a gente teve ao longo de 2020 e 2021, sempre teve problemas também de manter a produção num ritmo constante, né? Então, o mundo hoje é um mundo just in time, que você carrega poucos estoques, você vai adequando seus pedidos de acordo com a percepção de produção,
e como você teve em alguns momentos que você parou a produção, principalmente na Ásia, isso acaba fazendo com que você tenha gargalos, né? Então, é uma mistura de oferta e demanda que você São teve. vários fatores, né, também. Sim. Tu sabe que aqui nos Estados Unidos existe uma sensação de que a inflação não vai embora tão cedo. E alguns analistas, inclusive, avaliam que a expectativa dessa inflação perdurar e ela assustar um pouco mais é o que, inclusive, alimenta a própria inflação. Existe essa relação? O medo do mercado faz ele fortalecer, assim, faz a inflação Sim. ficar mais perigosa? Hoje nas análises, né, que a gente faz de economia e principalmente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, as expectativas têm um papel forte, né? Então, se você começa a ter uma percepção, não só dos analistas, mas da própria população nos Estados Unidos, tem aquele indicador de sentimento de Michigan que pergunta sobre inflação. Se a percepção de inflação começa a subir muito, isso a gente tem estudos que mostram que isso acaba causando a inflação, não só no futuro, mas no presente, ser maior, né? Então, esse componente é muito importante, isso que faz com que os bancos centrais tentem, de alguma forma, coordenar o que a gente chama essas expectativas. Isso é chave no processo de ancoragem da inflação. E tem uma coisa assim, Brasil, a gente teve inflação muito alta em 2014, a nossa história é de inflação alta, né? Depois do real, você teve uma redução muito significativa, mas teve anos de spikes. Em 2015, a inflação chegou também a bater acima de 10%. Mas você pega países da Europa e dos Estados Unidos, a percepção de inflação é baixa já há muito tempo. Então, há uma sensação de que a inflação não era uma coisa que preocupava. Tanto é que a briga dos bancos centrais antes da pandemia era de subir as expectativas de inflação. As expectativas de inflação eram formadas muito abaixo do objetivo dos bancos centrais. E para a população que acostumou com isso, na hora que você toma um choque desse, você fala, pô, será que vai existir para sempre? Eu não sou tão pessimista. Eu acho que existe um risco, pensando numa economia global, numa economia americana, por exemplo, existe um risco de uma inflação um pouco mais alta por um tempo, mas o Banco Central aí tem poder de mudar a direção da política monetária e controlá-la. Eu acho que, no tempo, a produção volta a crescer e de uma forma continuada, e a demanda vai voltar para aquela cesta antiga, de mais serviços e menos bens, né? Então, essa combinação seguraria a inflação, mas essa transição realmente traz preocupação. Sim, aqui nos Estados Unidos a inflação ficou adormecida aí durante anos, ficou sob controle, agora que está assustando, está dando, fazendo esse estrago todo, preocupando muito a Casa Branca. Inclusive a gente vai chegar nesse assunto, forçando os países, Estados Unidos, Japão, a criarem pacotes econômicos, aí, pacotes de estímulos e tal, como uma aposta, né, de segurar a inflação, mas aqui nos Estados Unidos eu acho que as pessoas não estavam muito habituadas, não sabem lidar com a inflação. Você acha que o brasileiro está mais preparado para lidar com a inflação do que o americano? Não, a gente só simplesmente já sabe o que vai acontecer, né? Preparado, não. Eu acho que se tem uma coisa que a gente sabe da economia em qualquer país, é que a inflação, uma inflação alta e persistente, ela acaba afetando principalmente as pessoas de mais baixa renda, né? Essas são as que têm maior perda de poder aquisitivo e sofrem mais com esse processo. Eu acho que aí nos Estados Unidos, o que tem é a sensação da inflação, acho que é principalmente combustíveis. Você que pode me dizer melhor, mas assim, como o combustível subiu, aqui no Brasil subiu muito, né? Os memes de 7, essas coisas. Nos Estados Unidos subiu também, né? É um choque global de preço de energia. E isso dá a sensação, assim, aquele movimento que as pessoas percebem, olha, tem inflação, alguma coisa está subindo. Quando a inflação sobe pouco, é um item que sobe, outro que cai, não tem essa sensação, mas quando sobe combustível ou alimentação, né, no caso do Brasil, a alimentação pega muito forte, aí sim a sensação de perda aumenta. Aí as pessoas acham, agora tem muita inflação, né? Eu tenho um dado aqui, uma pesquisa super interessante que eu quero trazer para o nosso bate-papo aqui para ilustrar. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup mostrou uma angústia dos americanos com a economia.
26% dos americanos agora citam a preocupação econômica como o principal problema do país. Grande parte desses americanos falam que a inflação, né, é a principal preocupação. Então, olha só como mudou. Em outubro foi feita essa pesquisa, 7% disseram que a inflação era a pior preocupação, enquanto em setembro, 1%. Ou seja, de um mês para o outro, assim, o medo da inflação realmente aumentou entre os americanos. E como você falou ali, pegou no combustível. Hoje a gente paga quase $6 o galão de combustível, e a questão de 2 meses estava 2 e pouco, 3 no máximo. Então, realmente, já está pegando no preço, né, na preocupação com os gastos mesmo do consumidor, né? É isso, e como você não tem mecanismos automáticos de correção, né, de salários, principalmente aqui no Brasil até existe, mas com uma defasagem, nos Estados Unidos não existe, a sensação de perda é muito presente, né? Então, e é um bem que você não consegue substituir, né? A gente fala assim, olha, combustíveis você não consegue trocar, ou você anda menos de carro, ou é isso, né? E alimentação é a mesma coisa, só que você troca por alimentos mais baratos, marcas mais baratas, você tem alguma flexibilidade, combustível não. Então, essa preocupação que você citou aí nos Estados Unidos é uma coisa que já vinha crescendo aqui no Brasil há um tempo, né? A inflação veio alta já desde o começo do ano, acelerando, e aí eu acho que veio um pouco mais tardio, mas principalmente, acho que o que chamou mais atenção da população foi a parte de combustíveis, e agora, provavelmente, a alimentação. Sim, aqui o Fed está muito, né, está trabalhando em cima, desde o começo do ano ali, ele tinha um discurso que garantiria segurar a inflação, que a inflação não seria uma preocupação, mas se chegasse a preocupar, teria mecanismos para segurar esses índices, e 5,7 foi o último índice que eu coletei, comparando com 2% de inflação, que é a meta do Federal Reserve. Então, isso bagunça muito o cronograma, né, aqui nos Estados Unidos, e deve bagunçar o cronograma de política monetária aí também, né? Sim, eu acho que é uma preocupação global, em escalas diferentes, mas a gente até brinca, você pega a Alemanha, né, a inflação já subiu para cima da meta, assim, está rodando perto de 4, é da zona do euro, mas a Alemanha especificamente está rodando em 4, e você vê claramente a inflação dos índices de preços no atacado subindo em 2 dígitos, né? Então, é um processo também de aumento de custos significativo, que de alguma forma começam a chegar nos preços ao consumidor. Sim, eu tenho aqui, não tem como a gente falar sobre, né, de inflação sem citar aí o que os governos vêm fazendo. O pacote do Biden, ele está fazendo uma aposta alta para conter a inflação e impulsionar o crescimento, a recuperação econômica, né? A gente tem a resposta da Casa Branca para isso, então, são esses 2 grandes projetos de lei, os 2 pacotes do Biden, que um deles se chama Building Back Better, né? Voltar a construir melhor. Nos Estados Unidos é 1,75 trilhão, e um plano de infraestrutura separado de mais 1 trilhão aí. Então, ele quer injetar recursos para fortalecer as empresas, fortalecer os processos produtivos e amenizar vários problemas que a gente tem causado. Você acha que é esse mesmo caminho? Botar mais dinheiro eu acho que esse é um problema para a inflação no futuro, né? Se você... porque o ponto é o seguinte, é claro que tem projetos de infraestrutura, no futuro aumenta a produtividade da economia, isso é até baixista de inflação no futuro, mas no curto prazo, esses projetos são demanda, né? Gera um aumento de demanda, demanda por investimento, né? E isso acaba pressionando um fator que já está escasso, que são os bens, e pode pressionar também o mercado de trabalho no futuro. Então, que isso é disseminado, esse programa de 1,5 trilhões trilhão que você mencionou, são vários anos, então não é um choque tão significativo em um ano específico.
Mas é sempre importante frisar que isso é uma preocupação que o governo tem, era um projeto, era campanha, eles já falavam sobre isso, precisa melhorar a infraestrutura, investimentos, isso não é um problema. É claro que no curto prazo sempre pode gerar uma pressão adicional de demanda. Eu acho que o que eles estavam fazendo mais de inflação recentemente foi aquela liberação dos estoques estratégicos de petróleo, tentando baixar o preço do petróleo e, consequentemente, da gasolina, né? Isso foi uma ação coordenada de vários países. Exatamente, eu ia citar isso. Isso foi uma roda de conversas aí, você libera um pouco, eu libero um pouco das reservas domésticas para a gente tentar segurar. Você acha que isso vai ser eficiente? Essa estratégia? Isso depende muito do comportamento da demanda e da oferta de médio e longo prazo. É claro que no curto prazo, se aumenta a oferta por conta dessas reservas, ajuda. O mundo, nessa parte de energia, está passando num processo complicado, né? Você tem uma transição... Transição, a palavra é transição, eu ia tirar agora essa. Assim, de uma ideia de fazer uma energia mais renovável, mais limpa, né? Então, você há anos vem com essa tendência, os projetos, os investimentos em extração de petróleo ou usinas térmicas a gás, a petróleo, a óleo, né? Diesel, têm sido cada vez menos utilizados. Só que a demanda aumentou muito de energia no mundo, né? Não é só nos Estados Unidos, aqui no Brasil cresceu, e não é só por conta do crescimento da indústria. As pessoas em casa têm mais aparelhos, usam mais. Com a pandemia, você usou mais intensamente alguns em casas. Então, tudo isso acabou deslocando a demanda por energia e a oferta está defasada, né? E esse acho que é um grande problema. Essa transição de matriz energética é sempre uma preocupação, porque você tem uma demanda que cresce, né? Todo mundo quer energia limpa, mas está usando a energia que tiver. Exatamente. E, ao mesmo tempo, você tem uma falta de oferta ou baixo investimento nesse setor até o novo setor maturar. Então, você pega, por exemplo, na Inglaterra, teve o problema dos ventos, se não me engano, né? Na Europa como um todo. Aí você tem a questão do gás da Rússia, o inverno mais rigoroso também aumentou a demanda, né? O frio chegou um pouco antes, aumentou a demanda por combustíveis, tudo por energia. Então, esse é um problema, isso é estrutural. Então, essas medidas são paliativas perto dessa mudança estrutural. Exatamente. A questão é saber, desculpa, só complementar, qual a tolerância também que as pessoas vão ter nessa transformação, que todo mundo quer, mas vai ter um custo, né? E a hora que chegar o custo, como que a gente age, né? Exatamente. Uma parcela da população não tem muita opção, né? Ou é aceitar ou não, né? E eu ia exemplificar a China também, né? Com as restrições para atingir aquelas metas de descarbonização. Pequim está restringindo horários de funcionamento de algumas empresas, algumas indústrias, algumas até fecharam, outras estão trabalhando part-time para não ultrapassar os limites de utilização de energia suja, para o país conseguir bater uma meta que tinha prometido no COP, enfim. Até que ponto vale você ter uma decisão radical dessa forma para atingir uma meta, mas aí as consequências era que já estava piorando um pouco a cadeia de suprimentos, porque estava faltando produto no mercado, porque as empresas estavam fechadas, então é uma loucura você imaginar que isso seja tão radical, esse reflexo, né? Tem um custo dessa transição. Eu acho que isso é uma coisa que é uma crítica que eu faço aos governantes, essas discussões, beleza, vamos fazer dessa forma, é importante, tem ganhos no longo prazo, mas precisava ser melhor mostrado para a população o custo disso, né? No curto prazo vai ter custo. Eu acho que na China, você exemplificou bem a questão do uso de carvão, eles querem usar menos. A China tem outras transições que eles estão tentando fazer, né? Inclusive, desalavancar um pouco o endividamento das empresas e da população. Eles também buscam
como fala, diminuir também essa questão, esse boom de real estate, né, do setor imobiliário que vem por um bom tempo. Então, tudo isso, a hora que você soma, cria uma percepção, olha, talvez a China vai continuar sendo o motor do mundo? Pode ser, mas numa velocidade menor. E aí o mundo sente um pouco disso, né? E a outra parte é uma restrição realmente de oferta, porque eu lembro de ter lido ouvido algumas apresentações, que, olha, a meta é por região, por estado, e todo mundo tinha que reduzir X% de consumo de energia. Aí você estados que tinham muita indústria de cimento, indústrias muito intensivas em energia elétrica, era muito fácil, fazer, desliga aí 15, 20 dias, atinge, mas tem várias regiões que não tem como fazer, porque são indústrias menos intensivas em eletricidade, e são as indústrias que aí afetam o mundo, que são de componentes, de insumos para o resto do mundo. Então, isso tudo, acho que causa uma certa insegurança. É claro que, mantido isso, o que a gente percebe que pode acontecer no tempo é a estrutura produtiva começar a migrar para outros países, né, para garantir o suprimento, né, e ter menos risco localizado num país ou numa certa região, né? Então, mas isso leva tempo. Isso leva tempo, não é uma coisa, decidi amanhã, já mudei, é diferente de ações e renda fixa, você compra e vende e tal, né? É uma coisa que demora 3, 4, 5 anos. Você toma a decisão e demora... É uma tendência, né? É uma tendência a ser considerada. E você acredita mesmo na desaceleração da China? É uma coisa difícil de visualizar, né? Mas você acredita mesmo que isso seja possível? Eu acho que vai desacelerar, não vamos ter o crescimento que a gente viu da China, né, de 6, 7% nos últimos anos. Mas, assim, como é uma economia que o poder central tem muita força, consegue, no curto prazo, induzir um pouco mais ou um pouco menos, eu acho que eles evitam uma desaceleração mais abrupta, né, da China. Então, se essas medidas que foram tomadas agora começarem a surgir, olha, está desacelerando demais, começa a afetar emprego, questão social, opa, solta um pouquinho. Então, vai ficar... sempre a questão que a gente fala assim, será que você consegue pilotar tão bem assim para evitar o pior, né? Mas, assim, o histórico que a China tem nessas esses microajustes tem funcionado. Então, eu acredito assim, que a gente vai ver um crescimento menor da China nos próximos anos, sim. Desculpa. Mas menos, uma desaceleração não tão acentuada, assim, que causaria uma preocupação de uma recessão global vinda da China. Vai crescer menos, por uma decisão interna. Não vai chegar tanto impacto. E eu até queria ilustrar essa visão, né, esse cenário, que a regulação na China está cada vez mais rígida, né? Os reguladores da China estão batendo de frente com as indústrias tech. Ontem, essa semana, a gente noticiou aí que algumas empresas já foram multadas, sendo consideradas infringindo a lei antitrust, né, muita preocupação com vazamento de dados confidenciais de clientes e tal. Muitas empresas já desembarcaram na China, Google, o próprio WhatsApp, aplicativos de veículos de comunicação, redes sociais, o LinkedIn. Então, isso pode impactar diretamente nos papéis, né? Lógico, essas empresas vão tirar da China seus papéis, vão migrar para outros países ou retornar aos Estados Unidos, como é a grande maioria de origem. Isso não enfraquece a China nesse sentido? É um risco que eles correm, né? Quando você começa a regular e causar mais restrições, essas empresas, o investidor como um todo, ele começa a olhar e fala, olha, dessa forma eu não quero ir, eu vou procurar outros países que me deem segurança, né, de dados, me deem segurança mais institucional, de regras, ou segurança até financeira. Um ambiente mais promissor, né?
Isso é sempre um risco. Não dá, a gente já viu isso no mundo acontecer, né? Assim, demora, é uma transição que não é da noite para o dia, mas acontece, né? Então, isso tudo vai depender muito do que o comando central lá, o governo central chinês, pretende fazer na próxima década. O objetivo deles é uma década de transformação do modelo antigo para um novo modelo. Pode ser que isso leve a setores a reconsiderarem sua presença, seus investimentos e procurarem outros países. Isso aí. Vamos falar um pouquinho aí de juros, né? Eu sei que tu gosta muito desse tema, tem bastante domínio aí, quero que tu traga um pouquinho do teu conhecimento com a gente. Queria te perguntar como um possível aperto dos juros pode prejudicar o mercado de capitais aqui dos Estados Unidos, uma vez que as bolsas aí viveram um bom momento de recuperação, né? Batendo uma série de máximas durante esse processo, durante um período. O que você me diz disso? Sempre tem um custo inicial, né? A mudança de rumo da política monetária pode fazer que alguns setores sintam, principalmente essas empresas de tech, né, que têm uma sensibilidade maior. Agora, eu vejo assim, o Fed deve subir os juros já o ano que vem, né? Deve reduzir o passo o tapering, acelerar o tapering nos próximos meses, próximas reuniões, e subir os juros ao longo do ano que vem. A maneira que ele vai subir os juros ainda a se ver, né? Mas eu acredito que ele busque uma taxa um pouco acima de 1,5% até o final de 23, perdão. Isso no primeiro instante, como eu falei, ele acaba tendo um efeito de gerar volatilidade, alguma realização em bolsa, mas as empresas têm um desempenho bom, tudo, e eu acho que você pode depois ter uma recuperação, né? Então, é uma questão de ajuste, simplesmente, de portfólio. Você acha que esse movimento aí de índices de inflação pode impactar as projeções para o próximo ano? Tu acha que vai ser muito radical isso, ou o mercado vai se ajustar com o movimento? Eu acho que tem sempre um movimento inicial que é um pouco mais de ajuste, né? Mas eu acho que vai depender muito, assim, se você conseguir ver que, de alguma forma, a demanda de bens está caindo, a inflação de bens começa a transitar para um patamar mais baixo, aí você tem a certeza que o Fed vai subir, mas ele não vai ter que fazer um ajuste muito forte da taxa de juros, né? Mas eu não vejo esses juros nos Estados Unidos ter juros extremamente restritivos. Eu não vejo a taxa de juros nos Estados Unidos buscar, por exemplo, 3%, 4%, que é o que prevalecia pré-crise de 2008, né? Então, nesse ambiente, as alocações mudam um pouco, gera essa volatilidade, afeta um pouco a bolsa, mas ainda vai ser um juros atrativo para investimentos de risco. Que bom, isso então as empresas claro, já estão se preparando, né? A gente tem que ter sempre um plano B, isso na nossa vida pessoal, em qualquer situação, e as empresas imaginam que com esse turbilhão de emoções que o mercado financeiro vem vivendo, as economias globais vêm vivendo nos últimos 2, 3 anos, eu acho que tem que ter um plano B, o C, até o Z, né? Para segurar as surpresas que o mercado nos traz. Bom, a grande vilã, lógico, a gente não podia deixar de citar isso, trazer para cá esse tema, é a pandemia, né? A pandemia acabou com os mercados, acabou com a vida financeira das pessoas, foi um baque muito grande, e ela é a grande vilã da recuperação econômica mundial, né? Então, ela teve como eu falei, um comportamento inicial muito forte, uma queda assim, do PIB global de quase 10% em um semestre, o primeiro semestre de 2020, se recuperou muito rapidamente, né? Aí os países desenvolvidos seguiram uma recuperação mais forte que os emergentes, foi uma mudança de dinâmica do que a gente via pré-pandemia, mas com muitas ondas, né? As ondas da pandemia trouxeram ondas de insegurança, não só de saúde, mas também em cima da
da questão financeira, da atividade econômica. Então, é sempre um risco. Hoje o mercado está extremamente volátil, porque surgiu uma nova variante na África do Sul, tem toda a incerteza de como isso pode aumentar o grau de contágio. Você vê, a Europa já estava num processo, alguns países de lockdown, porque estava crescendo casos. Então, assim, tudo que eu te falei até agora pode mudar muito só por uma questão da volta de uma nova onda da pandemia. É só olhar o petróleo, o anúncio daquela ação conjunta de venda trouxe petróleo $4, $5. Hoje está caindo quase 10, até onde eu vi, né? Então, é o risco que a gente está vivendo na pandemia, né? Sim, e assim, essa nova informação da quarta onda, da possível quarta onda, já refletiu imediatamente nas negociações, né, nos papéis. E as primeiras a sentirem foram as companhias aéreas. Eu tenho dados aqui impressionantes, né, esse efeito da nova cepa da Covid, como, por exemplo, a American Airlines caiu 6,42%, isso 2 dias depois dessa informação da nova variante aí. A Delta Airlines também recuou 6,12%, a United queda de 7,08%. Então, isso aqui nos Estados Unidos, e no Brasil também refletiu, né? As aéreas brasileiras negociadas aqui em Nova York também perderam muito, Gol com queda de 3,6%, a Azul 2,53%, quer dizer, a pandemia é a vilã nesse sentido, ela aparece e muitas empresas já sentem de imediato, né? E aí tem aquela história que eu estava contando, né, do processo da transição de uma inflação, de uma cesta de consumo de bens para uma cesta de serviços, uma onda, se for significativa, a gente não sabe, está muito no início, as populações estão mais vacinadas, já teve outras ondas, então já carrega uma certa imunização por conta de contaminação anterior, mas pode levar de novo as pessoas ficarem mais em casa, não vão viajar, por isso que as aéreas sofrem, o setor de serviços sofre mais, e aí você pode segurar um pouco a compra de bens, né? Então, é isso que é a dificuldade das análises hoje em dia, é justamente isso que está acontecendo com as ondas da pandemia, né? Aqui no Brasil, a gente vai pegar essa onda, não sei, a Delta, por exemplo, a Delta teve impacto mínimo no Brasil, porque você pegou a população já com aquela onda começou em Manaus no final do ano, né, que foi a segunda onda aqui no Brasil, que foi com a variante brasileira, ela, já nem lembro o nome, acho que é a P1, ela já espalhou muito, né, os casos, então isso criou um certo escudo e, ao mesmo tempo, você vinha com a vacinação. Hoje, você entra com a população muito vacinada, já a população que foi vacinada, grupos de risco mais lá atrás, né, no início do ano, já tomaram a terceira dose, né, então dá mais uma onda de proteção. Se essa variante for igual à Delta, que as vacinas responderam bem, você consegue passar sem grandes impactos sociais, de novos casos e mortes, tudo, né? O que a gente vê é aumento de casos em alguns países, mas sem aumento de hospitalização, sem aumento de mortes, ou seja, vira uma doença que você ainda consegue, o vírus consegue enfrentar a vacina e contaminar, mas os casos não se agravam como foi em 2020, né, início de 2021. Eu acho que os países estão, assim, mais precavidos, vamos dizer assim, né? Na Alemanha, a Angela Merkel chegou a sinalizar, sugeriam um novo lockdown, mas ainda não decidiram, né? Eu tenho um número aqui que a Alemanha relatou novos casos de Covid essa semana, com dados entre 75 mil novas infecções em 24 horas. Então, é bastante. Eu acho que os governos já estão alertas. A gente viu que essa semana também alguns países da zona do euro estão bloqueando a entrada
de pessoas viajantes vindos de qualquer país da África. Então, também é uma resposta mais rápida, né, para evitar uma nova onda de grande infecção, porque isso, claro, vai refletir diretamente na recuperação econômica. As pessoas vão voltar para suas casas, elas vão deixar de consumir, elas vão salvar money, né, vão economizar mais do que podem, vão deixar de comprar, então é um giro ali. Acho que os governos estão um pouco mais escaldados, digamos assim. Eu acredito que sim. A Europa já estava, antes de surgir a notícia, né, dessa variante na África do Sul, a Europa já estava tendo caso de lockdown na Holanda, na Áustria, discussão possível lockdown na Alemanha, mesmo Portugal, né, adotando mais restrições. Ainda temos que ver como que isso vai realmente se comportar, se é a necessidade, né? Países como o Brasil já estão dando a terceira dose, talvez se a Europa acelerar a terceira dose, você volta a criar uma certa imunidade e protege dessa nova variante, mas é uma coisa que foge ao nosso conhecimento, né? Mesmo o pessoal da área, especialista na área, eles sabem, mas mesmo eles são surpreendidos em alguns momentos, né? Mas eu acho assim, no caso brasileiro, o grau de vacinação foi maior que nos Estados Unidos e maior que na Europa, né? Exatamente. E mais recente, e você teve uma onda ali em março, abril, muito forte, que ainda carrega uma certa... o organismo está... Então, se essa variante não trouxer um risco de, olha, essa variante, a vacina não funciona, ou tem uma eficácia menor, a gente está mais ou menos aqui no Brasil, eu acredito, mais protegido. Isso não quer dizer que não possa ter risco de subidas e etc., né? Claro. E a terceira dose está já sendo aplicada, né? O reforço para quem tomou já acima de 6 meses, né? Isso está um pouco mais acelerado, ainda bem. E fora essa questão de saúde, né, óbvio, e algumas questões restritas aí dos papéis de empresas, enfim, caindo e tal, tem outras questões que a pandemia traz. Aqui nos Estados Unidos, essa é uma questão muito forte, que é a escassez de trabalhadores, né? É uma crise na oferta de trabalhadores. Vê como é uma reação em cadeia, né? Os pacotes de estímulos do presidente Biden ajudaram muitas famílias, mas em contrapartida também incentivaram as pessoas criou-se o sentimento de que era melhor não ir trabalhar e ficar em casa se preservando e aproveitando o estímulo. Então, isso gerou uma crise de oferta de trabalhadores. Então, a gente percebe muitas empresas tentando contratar, a gente passa na rua aqui, tem inúmeras empresas, desde restaurante, hotéis, lojas infinitas aí contratando, e aquelas placas não saem da frente do estabelecimento. Então, as pessoas, essa é uma, né? A crise na oferta, a crise de abastecimento, né, de logística muito forte também. Então, aí é uma combinação, né? Você pega, por exemplo, os dados mostram assim, o total de empregos, se não me engano, está 5 milhões abaixo do período pré-pandemia, né? Cerca de 1 a 2 milhões de pessoas saíram do mercado de trabalho, aposentaram, então esses não voltariam agora, mas tem muitos que ainda não voltaram por essas questões que você falou, desde preocupação, ou porque ela teve os cheques e guardou e consegue hoje viver, manter um certo nível de consumo e que permita que ela não volte para o mercado de trabalho tão já. Outros têm preocupações com a Covid, então preferem não se arriscar. E tem também casos, isso hoje eu confesso que eu não sei como que está, mas foi bastante relevante, acho que ainda é relevante, por exemplo, mulheres não voltaram para o mercado de trabalho, né? A volta de mulheres é menor do que a volta de homens desde então. E isso está muito ligado a crianças, a questão de creches, escolas, se as escolas ficam muito intermitentes, as mães têm um incentivo a permanecer em casa, é uma questão da própria estrutura familiar, né? Assim, não necessariamente
é assim em todas as famílias, mas na grande maioria é isso que acontece. Tanto é que você olha os dados, as mulheres voltaram menos, né, do que os homens até aqui. E isso, claro, causa uma pressão, né, de salários, que é a segunda onda da inflação, né? A preocupação do Fed é se isso começa a gerar uma espiral de salários, pressionando custos e puxando a inflação ainda mais, e aí deixa a inflação muito mais persistente, né? Não é o caso, por exemplo, do Brasil, né? O Brasil não conseguiu voltar ao mercado de trabalho, a escassez tem menos oferta do que demanda por trabalho, né? E aí é um problema ainda sério aqui no Brasil. Aqui, inclusive, recentemente, Biden renovou aquele programa de estímulo financeiro de créditos tributários para famílias com crianças. Então, justamente para as famílias que têm crianças, ainda continuam a receber por um período aí os estímulos, só tem que se habilitar, enfim, para isso, né? E o que incentiva realmente as mulheres a ficarem em casa, enfim, e ajudar as famílias a manter o nível de renda, né, para sustentar e nível de educação, enfim, das crianças. Mas essa parte do emprego, do trabalho, como você fez a ligação com o Fed, ele é um balizador muito grande para o Fed iniciar aí a redução de compra de títulos do Tesouro, né, títulos lastreados em hipoteca, e esse setor está oscilando muito ainda aqui, né, não dá a confiança e a segurança para o Fed já decidir pelo tapering. Então, assim, eu acho que eles estavam mais seguros, as falas, a própria ata da última reunião mostravam que eles, assim, uma parte já queria acelerar o processo de compra, né, então, assim, diminuir as compras, ou seja, acelerar o tapering. É claro que surge uma nova onda dessa, uma insegurança dessa, pode ser que o Fed fale, eu não sei o que está acontecendo, não vamos nos mexer tão rápido assim, vamos esperar para ver. Então, assim, é o problema da onda da Covid. Se não fosse essa onda, eu acho que o Fed teria muito mais incentivo de acelerar o tapering e começar a subir taxa de juros já em 2022, antes do que se imaginava até então, até para evitar que esse espiral salário se torne um outro espiral de inflação, né? A gente inclusive está esperando, né, para os próximos dias aí uma decisão do Fed, porque o ano já está acabando, dezembro já estamos em andamento, ele precisa decidir esse início do tapering já era para ter acontecido em novembro e não aconteceu, então... Não, ele já está fazendo, o que está discutindo é se ele vai acelerar, né? O tapering já começou e terminaria nesse ritmo, terminaria no meados do ano que vem, né? Meados de setembro ali, né, com a redução de 15 milhões por reunião consecutiva, né, exato. Então, agora se discutia até ontem, que por conta da pandemia a gente não sabe, né, tudo está mudando, que ele poderia acelerar e terminar essa recompra logo em março, abril, né? Então, essas compras até março, abril. Então, essa é a grande discussão. Mas eu acho que, assim, se caso essa onda, se essa variante se mostre menos ou letal, ou se as vacinas dão conta, eu acho que é um processo de ajuste mais rápido, né, no fechamento, a reabertura, e aí o Fed deve acelerar a recompra, né, justamente por causa disso, da inflação. Uma pergunta que não quer calar, né, que quem descobrir a resposta vai ser o rei do momento, quais são as previsões para os próximos meses, né, para o ano que vem, a gente tem eleições aí, eleições aqui, então, o que vai ser do mercado? Um turbilhão? Vai se acalmar? O que você acha? Então, eu acho que aqui, sim, vou falar um pouco do Brasil, né, assim, eu acho que o ano eleitoral é um ano de incerteza, é um ano de volatilidade, né? Então, mesmo em eleições que você tinha discursos até menos antagônicos, geravam certa volatilidade. Então, isso quer dizer que a taxa de câmbio, que já está bastante depreciada, ela pode ter uma alta volatilidade o ano que vem. Acho que o Banco Central aqui
identifica a necessidade de fazer um aperto monetário mais forte, maior, então ele vai continuar subindo a taxa de juros, nosso cenário é que ele suba até a segunda reunião, ou a terceira do ano que vem, para algo em torno de 11,5%, 12%, né, a taxa Selic, e a inflação começaria a ceder ao longo do ano, né, numa forma um pouco mais gradual. Mas é um cenário de muito risco, né? Acho que tudo isso que a gente está falando, dependendo do discurso eleitoral, da evolução da eleição, né? Que tipo de discurso a gente vai ter dos candidatos, partir para uma linha muito populista, muito de não tentar ver a restrição fiscal, né? Que muitas vezes acontece no Brasil, a percepção que não existe limite para o fiscal. Isso vai aumentar bastante essa volatilidade. Então, eu acho que o ano que vem, pegando o histórico de eleições, é um histórico de bastante oscilação, de volatilidade, reações às pesquisas, reações aos discursos na campanha. Acho que isso vai ser muito importante. A gente tinha uma restrição fiscal muito forte, que era o teto dos gastos, instituído em 2016, teve grande resultado na coordenação dos gastos públicos, de redução efetiva, inclusive redução forte da taxa de juros neutra aqui no Brasil. E a gente está abandonando, né? Abandona, mas fala diferente, né? Porque não, a gente só vai mudar a correção disso, só vamos aumentar um pouco aqui. O espírito que é de você ter limitações e fazer você tomar decisões usando esses limites, está bastante machucado ou até mesmo perdido. Aí a discussão é que o próximo governo, seja ele o atual ou um novo, qual é a sinalização de fiscal, né? E isso numa eleição tão dividida como a gente tem, talvez seja o tema até abandonado, ou o que for falado vai ser muito ruim, né? Vai dizer, não, é só imprimir dinheiro, é só emitir dívida, a gente não tem problema, isso aqui não é uma casa, você pode gastar, a população paga no tempo, ou vamos aumentar imposto para pagar isso. Então, tudo isso gera muita insegurança. Essa é a eleição aqui. Aí é a eleição do meio, né, a midterm elections, né, que é importante, porque a última eleição tirou poderes do Trump, né, deu mais poderes para coisa. Aí teve a eleição recente que você deu muito poder para o Partido Democrata, tanto no Senado quanto na Câmara. Então é importante para o Biden não perder esse controle e limitar. Então também pode ter medidas aí nessa direção, né? É claro que numa escala muito menor que a do Brasil. O ponto em comum é que todos estamos esperando para ver qual vai ser a reação, o que vai acontecer e o que essas eleições vão provocar nos mercados, né? Então, a gente está aqui, eu vou estar aqui, vai ser minhas primeiras eleições, serão aqui, então vou estar de olhos abertos e vai ser fogo no parquinho, como diz a lenda, né? Porque se você tiver uma vitória muito grande do democrata, você aumenta a percepção de mais gastos fiscais, mais estímulos. Se você tiver uma vitória dos republicanos, a gente volta para aquele cenário de gridlock, né, que as coisas se amarram, que causa tensão, né, mas pelo menos se limita a expansão. Então é sempre complicado, né, essa eleição parlamentar. Vamos aguardar. Bom, Adalto, para a gente encerrar, então, qual é a sua mensagem para quem está nos assistindo? O que você deixa de mensagem final aí para os nossos telespectadores? A primeira mensagem é que espero que todo mundo continue com saúde, se recupere, que a gente continue vendo a queda de casos, tanto aqui quanto no resto do mundo, que volte a cair casos também. Acho que isso é sempre importante nesse momento. Do ponto de vista de investimento, de economia, eu acho que é um ano, continua os desafios, né, de uma saída de um choque tão grande como foi a pandemia, que mudou maneiras de você analisar os efeitos aqui e ali. Então, isso também afeta a maneira que você tem que decidir seu investimento pessoal ou da própria empresa, né? Tem que ter cautela, acho que tem que analisar que sempre pode ter
volatilidade, aumenta um pouco o risco, a diversificação de alocação é sempre importante nesses momentos. Legal. Obrigada mais uma vez, Adalto Lima, que é economista-chefe da Western Asset. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Sempre um prazer aí te receber aqui na BMC News. Obrigada. Obrigado você. É isso aí, essa foi mais uma edição do nosso BMC Connection, um programa que vai discutir e trazer vários assuntos que estão aí em alta no mercado, conversando com analistas, com especialistas, fazendo um bate-papo sempre leve e descontraído, a gente discutir de que forma isso impacta no seu dia a dia. Se você tiver alguma sugestão, mande para a gente aqui no chat, sempre será bem-vindo. Obrigada, eu sou Giovanna Locatelli e essa foi mais uma edição do seu BMC Connection. Até a próxima.